Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Eu sou a Aline Amaral, seja bem-vindo à apresentação do relatório técnico-científico para licenciatura em matemática. Nós somos do Polo de Jandira e o nosso tema é Ensino do Teorema de Pitágoras no ensino médio. Os integrantes do grupo são André, Aline, Anderson, Flávio, Kátia e Luiz Fernando. Vamos abordar o assunto para os alunos do ensino médio, com o objetivo de superar as dificuldades no ensino do Teorema de Pitágoras, focando na tecnologia, no ensino básico e na resolução de problemas do Teorema de Pitágoras. Vamos tratar dos temas da seguinte forma: introdução, desenvolvimento, problemas objetivos, justificativa, fundamentação teórica, aplicação das disciplinas estudadas no projeto integrador, metodologias, referências e anexos. Basicamente, vamos tratar do ensino no cotidiano, no dia a dia do aluno, associando aos problemas que ele vai ter, problemas matemáticos nas suas resoluções. Tá? Os alunos são do ensino médio. Vamos enfatizar o ensino da tecnologia e o como ensinar ao aluno a resolução de problemas de geometria do Teorema de Pitágoras, assimilando também a resoluções de problemas do dia a dia, de modos práticos. Quais as principais dificuldades de aprender o Teorema de Pitágoras? É isso que queremos focar aqui. E focando no desenho geométrico, na interpretação e execução dos exercícios. Nós observamos que um dos problemas dos alunos são aqui na interpretação da fórmula, que é o quadrado do hipotenusa, que é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. E o aluno ele tem uma dificuldade na interpretação para resolução e achar o resultado. O objetivo específico é analisar o aprendizado do aluno no Teorema de Pitágoras e utilidades no seu cotidiano do aluno. Um exemplo, nós temos a utilização do Uber do 99, do GPS em celulares, que você precisa de achar uma localização de um ponto até um outro ponto. Para você saber também, esses GPS, esses aplicativos, eles utilizam mapa, utilizam distâncias, utiliza também se tem momentos de trânsito, horários de pico, para poder fazer o cálculo de valores. E isso é um cálculo monetário que está sempre ligado ao nosso dia a dia. E para esse e muitos outros cálculos, precisamos do Teorema de Pitágoras. E a nossa justificativa não é somente na nota de sala de aula, mas sim aprofundar o conhecimento do aluno, de modo que ele possa utilizar isso, a ver isso no dia a dia. Nós temos esse teorema, temos essa formulação, porém observamos que tem uma dificuldade dos alunos de entender a utilização dele, é o que vamos tratar aqui no projeto. Nossa fundamentação teórica. Então, o Teorema de Pitágoras, ele é utilizado no triângulo retângulo. Ou seja, é aquele triângulo onde ele tem um ângulo de 90 graus e oposto a esse ângulo de 90 graus, nós temos o lado que recebe o nome chamado de hipotenusa e os demais lados chamados de catetos. Como aqui, ó, no exemplo A, é a hipotenusa. No B e no C, são os catetos. Você percebe-se que entre o ponto C e o B, tem um ângulo. Esse ângulo é 90 graus, esse ângulo reto. Então, esse teorema ele vai funcionar no triângulo retângulo, tá? Conforme apresentado nesse desenho geométrico na figura 1. Temos o mapa mental. E aqui a fórmula do Teorema de Pitágoras, que entre um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Vamos explicar a seguir de uma forma mais simples. Vamos voltar aqui ao tema da área de transportes.
calculando a distância entre duas cidades, o ponto A e o ponto B. Então, eu tenho o B menos o A, o espaço final menos o espaço inicial, para mim saber a distância. E isso é importante porque o motorista ele precisa saber o combustível que ele precisa para chegar no local e o tempo que ele vai levar para chegar no local e se vai ter um atraso. Muito utilizado na logística hoje em dia nas rodovias. Aqui é um exemplo, na figura 4 de cálculo de distância. Nós temos a distância do ponto A ao ponto C, digamos a cidade A à cidade C, e temos a distância do ponto C ao ponto B, que seria a distância da cidade C à cidade B. Então, de A a C são 60 km, de C a B, 80 km. Logo, utilizando o teorema de Pitágoras, por ser um triângulo retângulo, para achar o valor de D, que seria a distância da cidade A à cidade B, nós precisamos colocar na fórmula do teorema de Pitágoras, colocando D ao quadrado, que é a hipotenusa, que seria esse lado do ponto A ao B, igual a soma dos quadrados dos catetos, que seria os 60 km ao quadrado mais 80 ao quadrado. Realizando o cálculo, temos D ao quadrado igual a 3.600 mais 6.400, D ao quadrado igual a 10.000. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, fica D igual a 100 km, ou seja, a distância do ponto A ao ponto B, calculado no teoremas, nós achamos o ponto D minúsculo como 100 km. Aqui, ó, sempre tendo a medida e sempre tendo o ângulo de 90 graus, é possível determinar a distância do ponto AB. Temos uma outra aplicação também na engenharia civil. Observe aqui, ó, na figura que nós temos uma escada e nós temos um corrimão. Essa escada, ela tem uma altura de 90 centímetros. No início da escada e no final da escada, nós temos 30 centímetros. Então, nós temos um problema, nós precisamos saber quanto nós precisamos de metragem para fazer o corrimão. Sendo que aqui, ó, observando que cada degrau é 24 centímetros, são 5 degraus. Multiplicamos 5 vezes 24, achamos os 120 centímetros. E achamos a altura, que é 90 centímetros. Utilizando aqui no teorema de Pitágoras, achamos o A ao quadrado igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a altura, 90 ao quadrado, mais a soma dos degraus, que são 120 centímetros ao quadrado. Obtemos o resultado 150 centímetros ao quadrado. Porém, o nosso questionamento na atividade é a interpretação do problema, que é o que teremos que passar aqui aos alunos. Não é somente esse valor que queremos, nós queremos o comprimento total do corrimão. Então, os 150 mais o início do corrimão, que é 30 centímetros, mais o final do corrimão, que é 30 centímetros. Temos que entregar a obra completa aqui na engenharia civil. Então, 150 mais os 60 centímetros corrimão, totalizando 210 centímetros. Vamos aqui, ó, sempre ter atenção na questão, no que está pedindo no exercício. Qual que é a interpretação? E esse foi um dos pontos que nós encontramos de dificuldade nos alunos. Visto a importância do teorema de Pitágoras para o ensino médio, ele passa a ser ensinado a partir do ensino fundamental, mas aprimorado no ensino médio, tá? Vamos fazer aqui também, falar um pouco da pesquisa que foi feito com os alunos no nosso projeto, ok? Temos o projeto 1, que é o projeto inicial, e na sequência o projeto em prática. A metodologia que nós utilizamos foi fontes de pesquisas, livros, sites, discussão em grupo, tá? Notícias, e tivemos um questionário, foi aplicado nos alunos através de um link do Google
formulários através de WhatsApp para os alunos da cidade de Jandira, tá? As respostas foram individuais e sem a ajuda do professor. E também nós permitimos que foi respondido as perguntas sem necessidade de identificação. Aqui está o link para onde foi encaminhado para cada WhatsApp de cada aluno. Reforçamos que os alunos foram do município de Jandira, foi direcionado somente para o município para poder ter um cálculo, uma estatística de pura amostragem do município. E com a pesquisa em campo, obtivemos 63 respostas do questionário. Vamos falar aqui dos levantamentos científicos, passados pelo levantamento de dados e apresentação das soluções para os cenários encontrados. Abordado o tema, feita a verificação inicial, feitas as pesquisas e passado o link, tivemos 10 perguntas, que foram as perguntas mais elaboradas pelo grupo e mais votadas. Respondida pelos 63 alunos, vamos falar aqui um pouco agora sobre as perguntas e como que foi feito o layout dela. Aqui estão as 10 perguntas, eu vou falar um pouco de cada uma a seguir conforme os gráficos. Esse era o layout que o aluno tinha quando ele clicava no link pelo seu celular. Ele conseguia ver essa pesquisa e responder sim, aqui, começando pelos itens sim, não, tínhamos a opção de talvez. As páginas posteriores. E agora vamos seguir para os gráficos. Então, a primeira pergunta era sexo, né? Os alunos aqui do sexo feminino, tivemos 65,1% e do sexo masculino, 34,9% dos alunos. A segunda pergunta aqui foi: você já estudou ou está estudando geometria? Fizemos uma pergunta básica para saber quais já tiveram contato com a matéria. 84% responderam que sim e 15,9% que não. Você já estudou sobre triângulos? 92,1% que sim e 7,9% que não. Então, a gente já começa a fazer uma avaliação dos alunos que estudaram geometria e estudaram triângulos, voltando aqui. 84% falou que estudou geometria, porém 92% falou que estudou sobre triângulos. Ou seja, eles viram figuras em algum momento e não assimilaram o conceito à geometria. Você sabe o que são ângulos? 88,9% diz que ok, sabe o que significa o que são ângulos, e 9,5% não, e 1,6% talvez. Você sabe o que é o Teorema de Pitágoras? Aí, dos alunos que tiveram contato com a geometria, conheceram sobre ângulos, sobre o triângulo, somente 71,4% afirmaram que sabe o que é o Teorema de Pitágoras, já teve algum contato, e 15,9% não teve. E isso foi direcionado, essa pesquisa, para os alunos do ensino médio, ou seja, eles não lembram desse teorema ou não assimilaram a geometria anterior, como eles afirmaram: eu conheço o triângulo, porém não conheço o teorema. Você já estudou cálculo e área de volume? Somente 82,5% afirmaram que sim e 15,9% não e 1,6% talvez. Você sabe calcular a distância entre dois pontos apresentados em uma reta? Quando a gente chega nessa pergunta, obtivemos 60,3% que sim, 33,3% que não e 6,4% que talvez já tiveram algum momento o cálculo de distância ou sabe calcular. Na pergunta 8, quais suas principais dificuldades de aprender o Teorema de Pitágoras? Aqui nós retomamos algumas perguntas anteriores, porém na mesma pergunta, assimilando diversas respostas.
O aluno poderia responder mais de uma resposta, em nenhum, outro, volume, área, ângulo, desenho geométrico e fórmula. E aí nós chegamos a comparar o aluno que conhecia gráfico, né, conhecia ângulos, área, volume, porém ele informava que conhecia a fórmula, porém ele não sabia que dessa fórmula tinha um desenho geométrico. Tá? Essa pergunta 8 foi essencial para o trabalho, para as conclusões. Você sabe a aplicação da fórmula do Teorema de Pitágoras nas atividades? Então, vamos lá. Alguns informam que conhecem o Teorema de Pitágoras, porém aqui somente 49,2 informa que sabe a aplicação dele. Então, nós temos pessoas que conhecem volume, conhecem cálculo, conhecem área, porém a aplicação, para que eu vou utilizar esse teorema, nós tivemos algumas dessas perguntas dos alunos, né? Qual a utilização desse teorema? Você já utilizou o software em sala de aula para aprendizado do Teorema de Pitágoras? Aqui nós envolvemos alunos para a tecnologia. A tecnologia hoje que nós temos em sala de aula, em laboratórios. Hoje, como o período de pandemia, os alunos estão aprendendo através dos centros de mídias, no EAD, à distância, com vídeos dos professores. Então, assim, eles estão tendo um contato muito maior com a tecnologia. E todas as atividades de matemática pelo centro de mídia estão sendo através de videoaula. Então, eles tiveram um contato muito maior nesse período através de softwares. Então, podemos aqui dizer que somente dos alunos que responderam sim foi 4,8%. Então, a gente vê aqui uma comparação das respostas dos alunos com a utilização no presencial. No presencial, eles dizem que não tiveram utilização de computadores e softwares em sala de aula, tá? E 84,1% afirmou que não teve o contato de tecnologia de software para o aprendizado do Teorema de Pitágoras. E somente 11,1% talvez, pode ter algum momento, ter tido contato. Em considerações às pesquisas, as respostas dos 63 alunos, o que comparamos anteriores aqui, sendo todas as perguntas obrigatórias. Ocultamos as informações de todas as pessoas aqui, todos os alunos que responderam à pesquisa, tá? Resguardando suas identidades. A nossa solução proposta para esse projeto integrador para os alunos é melhorar a forma deles tiverem a leitura dos problemas, assimilar a fórmula, assimilar o triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus e como utilizar a fórmula nos exercícios, tá? Vou apresentar posteriormente um desenho geométrico agora nessa solução, visualizando o desenho para facilitar a assimilação do aluno no conteúdo proposto. Esse aqui é um desenho geométrico. Nós temos na figura diversas cores, também para poder facilitar para o aluno. Temos a cor azul, verde, amarelo, vermelho. O que colocamos nessa situação é que quando temos o quadrado A azul, se somamos ele, dividimos eles em pequenos quadradinhos e juntamos com o quadrado B, juntando os dois, eles cabem dentro. Se pegarmos uma tesoura e cortarmos o quadrado A e o B, ele vai caber em cima do quadrado C ao quadrado, desse quadrado vermelho. Então, vamos lá. Pegamos uma atividade proposta aos alunos de pegar a tesoura, cortar o quadrado A, o B, com a tesoura cortando esse quadrado, colocamos em cima do quadrado C, em vários quadradinhos. E vamos observar que o quadrado A e o B se encaixam perfeitamente no quadrado C, que é exatamente a fórmula que trabalhamos, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. E aqui uma curiosidade, falamos da importância, né, dos exercícios aqui em sala de aula, dessa fórmula, que podemos calcular a distância da Terra até a Lua e até o Sol. Ou seja, distâncias que seriam impossíveis de serem calculadas,
é possível ser feita por conta do teorema, porque ligamos 3 pontos, a Terra, a Lua e o Sol, e a partir desses pontos e a mensuração dessas distâncias, conseguimos comparar e ter o resultado de distâncias desses pontos. Um exemplo de um exercício, tá? Esse exercício é um triângulo pitagórico, ou seja, ele só vai ser um triângulo pitagórico caso as medidas dele satisfaçam a resolução do problema. Como assim? Vamos lá, um exemplo. O triângulo acima, ele mede 5 de hipotenusa e os seus lados, a altura de 3 e a largura de 4. Então, se a soma da hipotenusa, vamos lá, ao quadrado da hipotenusa foi igual à soma dos seus catetos, vai afirmar que esse triângulo acima é pitagórico, como podemos observar aqui na imagem, ao lado. O exercício proposto na solução para os alunos em sala de aula foi determinar o valor de x no triângulo a seguir. Nós temos um triângulo retângulo. Próximo ao ponto B, temos o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Temos o ponto A, B e C. A medida entre A a C é 13, entre B a C é 12, e porém precisamos descobrir a medida entre A a B. Então, incluímos nesse campo a incógnita x. Aplicando o teorema de Pitágoras, temos o seguinte: 3 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo aqui as potências, 12 ao quadrado e 13 ao quadrado, só vamos fazer a resolução aqui, ó, isolando o x ao quadrado à esquerda e à direita, o 13 ao quadrado, ele passa para o outro lado. Como a gente quer deixar positivo essa resolução, vamos passar o 12 ao quadrado pelo sinal de igual, ou seja, ele era positivo, ele torna-se negativo. Deixando aqui, ó, x ao quadrado igual a 169 menos 144. X ao quadrado é igual a 25. Tirando a raiz quadrada de ambos os lados, x é igual a 5. Chegamos ao resultado de x. O x valendo 5, ou seja, é um triângulo pitagórico. Podemos utilizar, então, esse cálculo toda vez que nós formos utilizar cálculos de áreas, volumes e distâncias. Aqui mostramos a utilidade do teorema de Pitágoras aos alunos. Em considerações finais, entendemos que a implantação da tecnologia com o apoio de mídias digitais irá atingir as dificuldades do tema proposto aos alunos, com a intenção de inovar o ensino, criando novos mecanismos tecnológicos. Com base nas respostas dos questionários que enviamos aos alunos, concluímos a importância da tecnologia no ensino-aprendizado. Ou seja, não é somente o trabalho também da tecnologia, tá? O professor também, intermediador aqui, ele é importante para poder ensinar para o aluno, para poder explicar, poder questionar, acompanhar esse aprendizado do aluno, seja através dos exemplos, explicações, explicando a importância no seu cotidiano, trazendo para o aluno a realidade dele, relacionando ao exercício, ok? Que é assim que vai levar o aluno a ter um interesse na matéria e aplicar esses conhecimentos dele, seja no futuro, seja na escola, seja em concursos. Aqui apresentamos as nossas referências, onde foi feito o trabalho, as pesquisas, os sites, onde abordamos os conteúdos e leituras, tá? Eu quero agradecer primeiramente a Deus que tem cuidado de nós até aqui, aos colegas do grupo. Estou aqui apresentando o trabalho, representando todos os meus colegas do grupo. Eu quero agradecer aos nossos familiares pela colaboração dos estudos em casa, porque nesse momento de pandemia precisamos, né, de ter um tempo maior em casa, silêncio para poder estar estudando. Aos alunos participantes das pesquisas via Google Formulários, ok? Aos alunos da cidade aqui de Jandira. E a professora orientadora pelo apoio via e-mail e Google Meet. Obrigada a todos.